aquilo que nós temos cantado, entoado canções ao Senhor, recebe a mais pura adoração nessa hora. Nós dependemos dessa conexão com o Senhor para aquilo que vamos ministrar, como aquilo que vamos ouvir. A tua ministração essa noite. Nós dependemos do toque do teu Espírito, da unção do teu Espírito, reconhecendo a presença dEle para tudo que vamos fazer. E nós entendemos que uma consciência forte, que o Senhor recebe, que o Senhor ministra, que o Senhor ensina, que há um fluxo de ida e volta, nós com o Senhor, coletivamente, como também individualmente, se conectando ao Senhor. E esse momento é hora do Senhor ministrar, é hora do Senhor, através da palavra, curar, através da palavra, libertar, através da palavra, trazer restaurações, estabelecer novas rotas. Nós dependemos dessa unção maravilhosa, dessa unção poderosa. Mas antes de qualquer coisa, recebe a nossa adoração nesse momento. Recebe a nossa adoração. Nós entregamos tudo. Entregamos as nossas vidas, o que nós temos. Nós entregamos, Pai, tudo aquilo que nos pertence ao Senhor. E nesse momento de entrega, de consagração, dizendo, falando que o Senhor está em primeiro lugar, nós sabemos que nós conquistamos um terreno, se assim eu posso falar, uma atmosfera livre para o Senhor manifestar o teu sobrenatural, manifestar os teus milagres, manifestar uma palavra viva, uma palavra revelada para cada vida que aqui está, como também aqueles que estão de forma online. Nós dependemos do teu Santo Espírito e nós reconhecemos Ele, que dependemos dEle. E assim, Pai, nós queremos nos mover por Ele e para Ele, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Antes de você sentar, abraça o irmão e diga: somos um, somos muitos. Muito obrigado, Ministério de Música, vocês são top, viu? A graça e a paz, boa noite. Hoje à noite aqui eu considero, quem é que lembra daquela passagem onde tinha 4 amigos de um homem aleijado numa cama, e eles acreditavam que queriam que Jesus curava, que Jesus cura, e iam levar os amigos até Jesus, mas tinha uma multidão. E eles tiveram que abrir um buraco no telhado, descer o amigo por uma corda para que alcançasse Jesus e ele fosse curado. Vocês que vieram aqui essa noite, eu sei que houve algo parecido. Tanto carro, uma multidão de carro, onde é que eu vou parar meu carro? Mas vocês romperam, vocês furaram o teto, vocês desceram e vocês estão agora com um encontro fiel com aquele que cura, que liberta. Amém, meus irmãos? E graças a Deus que esses 4 amigos são os diáconos que estão lá fora, porque esses homens já trabalharam, já colocaram o cone, saía um carro, desde 5h30 da tarde que eles estão aqui, saía um carro, colocava um cone, já ia separando, já ia colocando. E eu creio que deu certo, que ninguém deixou de estacionar o seu carro. Nós temos hoje como tema, né, reconhecendo a presença. Eu tirei algumas coisas, né, desse livro que é lançamento, A Glória, de Mark Hanks. Estávamos lá na conferência Centro-Oeste e Norte, lá em Brasília, e fomos muito alcançados pela presença manifesta do Senhor naquele local. E há uma indicação desse livro, já chegou na nossa livraria, um livro que vai trazer uma consciência da presença. Você reconhecer a presença do Senhor na sua vida. Porque, meus irmãos, nós temos que entrar em dimensões mais profundas, porque nós somos exigidos para esse alcance, essas esferas maiores. Nós só somos alcançados se nós nos aprofundamos em Deus, se nós conhecemos mais a Deus, se nós estamos numa intimidade maior com o Senhor. Quando isso acontece, há um aprofundamento, há um alargamento, há uma profundidade maior nas nossas vidas. Não é uma vida rasa, não é uma vida sem propósito, mas é uma vida com propósito. E tudo que nós vamos fazer, há
a bênção, o Senhor nos abençoando, a boa mão dele vindo sobre ele, sobre nós, a glória dele vindo sobre nós, a presença dele vindo sobre nós, para que nós possamos realmente viver o melhor das nossas vidas. Esse é o propósito do Senhor e é o que ele quer para cada um de nós, reconhecendo a presença, porque muitos de nós, a começar por mim, nós passamos por muitas situações que nós nos sentimos aflitos, nós nos sentimos só, nós nos sentimos que parece que nessa situação não vai ter jeito. Quem é que já sentiu assim? Que chegou uma tensão, você pode até estar passando por isso hoje, chegou um problema que você fala, parece que agora não tem jeito. Quem é que já passou por isso aqui? Algumas mãos levantadas, e eu creio que aquele que não levantou é porque ou está com vergonha, ou precisa impor as mãos sobre o resto da igreja. Porque, meus irmãos, todos nós passamos por isso, por essas aflições, e vem gerando um quadro de ansiedade. Vem gerando um quadro que nós ficamos literalmente naquela situação de beco sem saída, que não vai ter solução, que não vai ter jeito. E isso muitas vezes acontece porque nós não estamos reconhecendo a presença. Porque quando nós estamos nesse nível de consciência da presença do Senhor, em nós é que nós podemos descansar, avançar, esperar as instruções dele e a gente passar por aquela situação que parece que não termina. Muitos passam por situações que parecem também intermináveis, que elas perduram, que elas são crônicas, que parece que elas não terminam em nossas vidas. Situações que não vêm com aquela intensidade de não tem jeito mais, mas ela fica crônica. Isso pode envolver área emocional, espiritual, área financeira, saúde, coisas crônicas que nos acompanham, que nós vamos tendo escapes. Aqui e acolá você tem uma situação que te dá um refrigério, mas não chegou a solução. Não chegou o final daquela cronicidade, daquela coisa que não termina. E a vida, ela vai parecendo que ela vai ficando uma vida sem brilho e cansativa, porque aquilo não termina. Nós sabemos que até a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, todos nós vamos ter coisas de pressão, de tensão sobre nós, sempre vamos ter. Mas o novo, quando chega, quanto ao novo de uma nova situação difícil, quando essa situação chega, nós entendemos, meus irmãos, que nós já temos uma solução de coisas que nós passamos e que houve solução e que vamos avançar e vamos sair daquilo. Mas quando esse novo chega, cada vez mais sendo mais rápido você sair daquilo. Mas eu sei, porque tenho experiência própria em coisas da minha vida, que tem coisas que parece que não termina. Parece que não soluciona, entra ano após ano. E eu entendo que essa noite há uma unção coletiva manifesta já desde a música, desde a oração, para nós termos uma consciência maior, um reconhecimento maior da presença de Deus para esse rompimento naquilo que parece que não tem fim, que está crônico em nossas vidas, e eu creio no favor de Deus, no milagre de Deus sobre nós, amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela vem com um propósito, a palavra de Deus, ela vem com um fim proveitoso, ela vem para dar solução a algo. E aquilo que nós fazemos em oração, reconhecendo que o Senhor está direcionando aquela ministração, nós sabemos é porque ela quer nos alcançar, ela quer solucionar, ela quer fazer com que nós exterminemos de vez essas situações que não terminam, que parece uma eternidade em nossas vidas. E eu creio, fases ruins, estações ruins, estações crônicas, terminando essa noite em muitas vidas aqui, em nome de Jesus, um rompimento disso aí, chega,
por reconhecer a presença em níveis maiores. Eu vou passar aqui o primeiro slide, põe aí, por favor. Aleluia. Estou com expectativa, meus irmãos. Vamos aprender um pouco sobre a presença manifesta do Senhor em no Antigo Testamento, que é uma passagem que nós vamos ler aqui rapidamente. Então, a manifestação de Deus. Quem é que sabe aqui que Deus é onipresente? Quem é que sabe aqui que Ele está em todo canto? Mas nem sempre Ele está manifesto. Sim ou não? Nem sempre Ele está manifesto. Eu quero perguntar a vocês, naquela festa que tem aqui de frente ao Brasil, junta aqui a igreja, eu quero que vocês me respondam. Deus, Ele está presente por ser onipresente lá, sim ou não? Ele está presente lá, mas Ele está manifesto lá? Não. Por quê? Porque ali não há um local favorável para a manifestação dEle. Pode até haver coisas isoladas lá, pessoas isoladas que caiam em si, ou pessoas que foram por um acaso para lá e vai evangelizar alguém que talvez fosse morrer hoje. Vai ser alcançado lá. Mas a manifestação de Deus de forma coletiva, o ambiente favorável é esse. Deus, na sua onipresença, se manifestando nesse local. Eu sempre, quando eu vou pregar, eu tenho expectativa nisso. E para isso nós vamos fundamentar coisas na palavra, para a gente crescer em fé, crescer no entendimento e reconhecer cada vez mais que Deus se faz presente em nós e Ele pode coletivamente, se você tem expectativa para isso. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13 e 14, fala: os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Fala junto comigo: Deus é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Vocês veem que pessoas louvando. Nós já louvamos aqui ao Senhor, nós já adoramos ao Senhor, nós já entoamos canções, nós já tocamos instrumentos aqui essa noite. Vocês que são músicos, vocês têm que entender que é uma importância muito, muito grande em cada toque da guitarra, em cada toque da bateria, do violão, não só na voz que canta, mas em cada toque, símbolos, trombetas, guitarras, violões, teclado, a bateria, baixo, tudo aquilo que toca, entoando ao Senhor, vai trazendo a presença manifesta. E quando nós declaramos nas músicas e naquilo que nós falamos que Deus é bom e que seu amor dura para sempre, Ele começa a olhar, Ele começa a entender que é hora de se manifestar de forma visível, de forma palpável. No versículo 14 fala: com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Eu tenho expectativa em cultos aqui que nós vamos ver pessoas caindo, pessoas não tendo mais condições de tocar, de cantar, e vai só se entregar, porque o poder vai ser tão grande, a Shekinah de Deus vai ser tão grande, a nuvem de Deus vai tomar esse ambiente, vai tomar as nossas vidas, trazendo milagres, trazendo favores do céu. Eu creio nisso e eu tenho expectativa nisso, e já estou declarando isso, e estou trazendo uma consciência para vocês do que vocês devem buscar, e crer, e acreditar. Não é algo para hoje, é algo para até a vinda de Jesus. É algo que nós devemos anseiar pela presença manifesta do Senhor no nosso ambiente de reunião, de adoração coletiva. Então, com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seu serviço. Em outra passagem fala, isso foi no templo de Salomão, que eles caíam, que eles não se sustentavam em pé, de tanto poder que Deus se manifestava. Então, nós vemos uma passagem no Antigo Testamento,
quando foi inaugurar o templo de Salomão, que houve esse Shekinah, essa presença manifesta. Mas nós vemos em todo o Antigo Testamento, que eu estou ainda no Antigo Testamento, nós vemos, a começar de Gênesis, quando o Espírito se movia sobre as águas. Então, o Espírito se movia, o Shekinah, a presença, porque Deus se faz presente pelo seu Espírito. Jesus se faz presente pelo seu Espírito no ambiente, como também nos nossos corações. É pelo Espírito de Deus. Nós temos que entender que é pelo Espírito. Fala junto comigo, é pelo Espírito Santo que Deus Pai e Deus Filho se move no meu coração e no ambiente que eu estou. Então é pelo Espírito de Deus. Então o Espírito se movia sobre as águas. Nós víamos que Deus falava a palavra rema, a palavra que traz à existência coisas que não existem, e o Espírito se movia gerando. Há um termo lá no hebraico que fala quando ele se movia sobre, era ele chocando, igual uma galinha choca seus ovos. Ele estava, porque se a galinha não choca os ovos, se ela não aquece os ovos, o que é que acontece? Se não proporciona uma temperatura de maior aquecimento, aquele ovo ele não eclode e o pinto que estava dentro ele vai morrer. Quem é que sabe disso aqui? Então, se a galinha não aquece, então, quando a galinha aquece os ovos, e tem que ser de forma constante, aqueles ovos, eles vão eclodir no tempo certo e vai trazer a vida, vai manifestar a vida. Então, assim era o Espírito pairando sobre as águas, chocando. O mundo foi chocado. Ele veio à existência pela manifestação do Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. O Espírito e Deus falando, haja luz. E ia acontecendo. Então nós temos que entender que o Espírito já desde Gênesis, ele já se manifesta de forma muito clara. Nós vemos o profeta Elias, foi um dos que mais experimentou o poder de Deus quando ele correu à frente dos cavalos de Acabe. Uma unção veio sobre ele. A unção é a pessoa do Espírito Santo. Veio sobre ele, correu à frente dos cavalos. Os cavalos provavelmente a 40, 50 quilômetros por hora. E ele correndo à frente dos cavalos. Você vê o Mar Vermelho se abrir. Você vê situações que aconteceram no Antigo Testamento. E tudo isso é o Espírito Santo se movendo para fazer com que a palavra se cumpra. Aquele fogo dos céus que Elias clamou, e o holocausto ele foi queimado, a lenha, a água que tinha sobre aquele holocausto, que até a água jogaram, o fogo lambeu, e aquilo foi o quê? O Espírito Santo se movendo, o Espírito Santo agindo, o Espírito se movendo conforme a palavra. Então nós temos que, quando nós andamos por todo o Antigo Testamento, nós vemos a manifestação da presença de Deus, literalmente. Qual é um dos grandes problemas da igreja hoje? É que esse Espírito, muitas pessoas não têm, ou não reconhecem, que ele está na plenitude dentro de você. Em 1 Coríntios 3,16, esse texto fala: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo aqui ele está perguntando: não sabeis que sois templo de Deus? Então muitas pessoas têm ou não têm esse conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, se está nesse ambiente, é porque você é novo no verbo da vida. Se você é antigo no verbo da vida, nós falamos isso aqui constantemente, que o Espírito habita em nós. Mas quantos cristãos que chegaram nessa igreja que não, rapaz, isso foi arrebatador para mim, Deus morando dentro de mim, isso é maravilhoso, isso é tremendo, meus irmãos. Então, não sabeis que sois templo de Deus? Então, nós temos que saber que Ele mora dentro de nós e que Ele não está de forma mórbida, de forma parada, de forma que não está para produzir. Ele vem com um propósito.
Então, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quero que você fale comigo. Eu estou mais convicto que o Espírito de Deus habita em mim. O nosso corpo não nos pertence. É templo do Espírito Santo. Cuide bem dele, pois Deus habita em você. Honre a Deus em suas escolhas, cuide do seu corpo, alimente-se bem, leia a palavra, ore sempre. Então, vem instruções acompanhando essa passagem aí. Mas esse é o ponto-chave que a igreja tem que estar reconhecendo, é que ele habita dentro de nós. Em João 14, Jesus ele fala algo muito interessante. Ele fala que, após várias coisas que ele fala, para mim é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, é João 14. Se você conhece João 14 na sua integridade, na sua revelação plena, você ali tem muito entendimento para vários assuntos da sua vida. E lá, pelo versículo 23, creio eu, Jesus fala que o Pai e ele viria morar no homem pelo Espírito de Deus. Então, quando a gente estuda a divindade, a trindade, nós sabemos que são três pessoas com um só ministério. Ou melhor falando, com um só propósito, com ministérios diferentes. Então, são três pessoas, mas são um só. Então, um só quanto ao propósito. E quando a gente fala que o Espírito Santo habita em nós, a gente quer separar, que é só o Espírito que habita em nós. Mas não é, porque Jesus falou nesse capítulo que ele e o Pai vêm morar em nós pela pessoa do Espírito Santo. Eu vou abrir, está fora aqui do script, mas eu acho que é em João 14, 23. Se você puder, abra a sua Bíblia aí. João 14, no versículo 23. Jesus respondendo e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Porque quando ele fala que ele, o Pai, virá e fará no homem morada, está no contexto, desde o versículo 16, quando ele fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está falando do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. E ele vem e ele arremata, dizendo que ele, o Pai, se você ama o Pai, se você ama Jesus, ele, o Pai, vai vir morar dentro de você pela pessoa do Espírito Santo. Você entende quanta responsabilidade você tem? E quanto honra ao mesmo tempo você teve de Deus, dele, que eu considero uma humildade excessiva. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, vir morar dentro do homem que ainda está com condições de falhas, de erros. O homem sendo habitado pelo Criador, o Todo-Poderoso, a pessoa mais importante do universo, o mais poderoso, habitando dentro do homem. Isso faz a gente meditar da honra que ele nos deu, da humildade dele de vir e se humilhar para vir morar naqueles que ainda cometem falhas. Porque nós sabemos que não é para todos. É só aqueles que recebem Jesus, é só aqueles que amam o Senhor, aqueles que reconhecem o Senhor como, Jesus como Salvador. Ele vem habitar no homem. Quando ele vem habitar no homem, é exclusivamente para esses, não é para toda a humanidade, mas é para aqueles que recebem Jesus. Então, nós temos que ter esse entendimento e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. O Criador, que é santo, morando em nós. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, capte isso, desça para o seu coração isso, que isso é uma das coisas, ou a coisa mais importante que você tem que ter a consciência, e se você não tem
crie, e se você não recebeu Jesus como Senhor, cuide em receber, não como um jugo que eu estou lançando sobre a tua vida, mas para você receber, amando Ele, reconhecendo Ele que Ele é Salvador, receba Ele para que Ele venha fazer morada em nós. Vocês são templo de Deus. Fale com muita convicção, eu sou templo de Deus. 1 Pedro 2,5 fala, vós também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somos parte da construção que Deus está levantando para a sua glória. Somos parte da construção que Deus está levantando. Então, nós somos pedras vivas de uma grande construção. Estamos sendo edificados como casa espiritual. Vocês lembram? Templo de Deus, casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Aqui ele está relatando quanto a um sacerdócio que todos têm chamado. Quando nós falamos de sacerdócio, nós só queremos ligar a quem? A um pastor, a um mestre, a um apóstolo, a um evangelista. Mas esse sacerdócio santo é para todos. Faça assim, é para mim também. Então vocês são casa, nós somos casa espiritual. E nós temos um sacerdócio. E o sacerdócio envolve nós sacrificarmos adoração, nós sacrificarmos coisas espirituais para o Senhor nas nossas vidas, fazendo algo, realizando algo, exercendo algo que nós precisamos manifestar nessa terra onde vivemos. Eu fiquei pensando, imaginando no dia de hoje, ontem, eu vendo essa movimentação da cavalgada aqui, e eu vendo e olhando, eu digo, rapaz, eu acho que é o maior evento da cidade. Essa cavalgada e a exposição é o maior evento da cidade. Nós temos que se misturar. Se misturar não é fazer o que eles estão fazendo, mas é ir para talvez a Brasil, montar um stand, montar uma barraca, distribuir água, evangelizar, falar do amor de Deus. Nós não podemos ficar quietos e parados mediante uma movimentação dessa, que tem uma multidão se perdendo, meus irmãos. Eu nem sei se houve morte ou se vai haver morte, mas talvez gravidez indesejadas hoje, que vai causar talvez alguns abortos, vai trazer danos irreparáveis para muitas vidas acontecendo hoje. E o que é que nós estamos fazendo de forma específica num evento desse? Eu chamo o departamento já de evangelismo dessa igreja para o próximo ano, a gente bolar algo antecipado para nós alcançarmos, nós irmos para o Brasil, chegar um dia como esse aqui, pessoas estacionando, montarmos uma estratégia para evangelizar as pessoas, meus irmãos. Eu não sei o que é que vamos fazer, mas o Espírito Santo, eu reconheci a presença dele e ele falando, vocês têm que se movimentar, vocês têm que ir adiante. Nós vamos, próximo ano, vamos montar algo para nós estarmos lá, com um sorriso no rosto, falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus, porque uma multidão chega a esse local. Não vamos ficar parados. E isso é sacerdócio santo. Nós fomos chamados para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quando nós louvamos, são sacrifício agradável a Deus, sim. Mas também quando nós vamos para a rua, quando nós evangelizamos, quando nós fazemos alguma estratégia para alcançar pessoas perdidas, nós estamos realizando um sacerdócio. Quantas pessoas não está tendo a consciência do seu sacerdócio, que tem que fazer algo? Nós temos que cada vez mais crescer dentro dessa consciência, porque se Ele habita em nós, nós somos sacerdotes. Se nós somos sacerdotes, nós temos que realizar algo. Vamos crescer, vamos avançar, porque somos um, somos muitos. Amém, meus irmãos? E vamos cada vez mais influenciar positivamente e tirar pessoas de danos terríveis, de danos irreparáveis que elas passam. João 14,16, como eu tenho falado, João 14,16,
fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus ali falando, ele fala que vai dar o outro. Ele vai rogar ao Pai para o outro vir para o homem. É o que nós estamos falando aqui desde o início dessa mensagem. Quando nós pegamos aquela palavra consolador, é a palavra no grego paracleto. E a palavra paracleto, ela tem um fundo dentro da justiça muito forte, uma causa judicial. Então, tem uma base jurídica muito forte, melhor falando. Esse paracleto é um termo jurídico que nós podemos usar dentro do contexto espiritual. Porque sempre nós vamos passar por situações adversas. Sempre as situações difíceis, ela vai chegar até nós. Mas esse Consolador que Jesus fala: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, ou seja, outro igual a ele, Consolador, para que fique convosco para sempre. E olha que palavra forte: convosco para sempre. Só se você não o quiser, só se você o rejeitar, só se você o renegar, só se você blasfemar contra o Espírito Santo. Se você não fizer isso, ele vai ficar com você para sempre, com meia boca ou não. Cabe a você ter temor e saber que o maior habita em você e que você tem algo para fazer, realizar, mudar, transformar, inspirar, mudar o ambiente que você está, a cidade que você está, a comunidade que você está, sendo uma influência, exercendo sacerdócio. Então, esse Consolador, ele veio para isso, e vamos crescer reconhecendo essa presença, porque esse Consolador, ele está conosco para sempre. O Paracleto. O Paracleto ele tem esse fundo esse entendimento, quando nós pegamos no grego, de conhecer tudo. Ele conhece tudo. Então, a primeira coisa do Espírito Santo, ele conhece tudo. Ele tem conhecimento de todos os assuntos. Eu vou passar para cá, que eu poderia ter posto nessa outra ordem aqui. Então, ele conhece tudo. Ele tem expertise sobre todos os assuntos. Ele conhece. Expertise é uma pessoa que conhece profundamente aquele assunto. Se eu tenho uma expertise em determinada área, eu conheço profundamente, especificamente aquele assunto. Sendo que o Espírito Santo, ele tem uma expertise em todos os assuntos. Ele é um profundo conhecedor de todos os assuntos: financeiro, imobiliário, ministerial, familiar, carro. Pensa numa pessoa que conhece carro, pensa numa pessoa que conhece de avião, pensa numa pessoa que conhece qualquer ramo, pensa numa pessoa que conhece todo o sistema bancário, pensa numa pessoa que conhece toda a Constituição brasileira de todos os países, pensa numa pessoa que conhece tudo aquilo que envolve o ser humano no planeta Terra. É o Espírito Santo, e ele conhece profundamente. Você reconhecendo que aquele que mora com você para sempre, ele conhece tudo, ele tem expertise sobre todos os assuntos, conhece todos os protocolos, e ele advoga nossa causa. Essa palavra Paracleto tem esse fundo como entendimento. Ele é um advogado, ele advoga. É a mesma coisa que você está num júri como réu, e esse réu são situações que envolvem as nossas vidas. Você está como réu, um advogado que conhece bem da sua causa, daquilo que você está sendo afrontado, daquilo que você está para ser condenado, e ele chegar para o advogado e dizer: não precisa falar nada. O que o juiz quiser fazer, ele faça. O que o juiz quiser decidir, ele decida. Então, é a mesma coisa que o réu chegar e dizer: de advogado, não faz nada por mim.
Se você está numa situação, se essa pessoa fala isso ao advogado, é a mesma coisa para nós hoje. Se nós não reconhecemos a presença dele, e nós não perguntamos a ele sobre os assuntos que nos afrontam, ou coisas que nós temos que decidir, se nós não dependemos das suas decisões, se nós não paramos, nós não meditamos, Espírito Santo, Consolador, Paracleto, me fala o que é que eu tenho que fazer quanto a essa situação. Porque o livro de Romanos 8, versículo 14 fala, 8,14 é isso mesmo, que se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, para ser filho, tem que haver um guiar, porque senão você não se move como um filho. Você tem um espírito, mas você não está sendo filho, porque você não está recebendo a herança do seu pai. Porque você não usufrui daquilo que foi lhe dado, de uma herança que foi depositada para você. Então, nós temos que entender, meus irmãos, e reconhecer que o Espírito Santo está em nós. E se ele está em nós, se nós não dependemos dele para as nossas decisões, se nós não dependemos dele para aquilo que vamos fazer, se nós não entregamos, consagramos, se nós não pedimos orientações, se nós não temos tempo de oração pedindo a ele a direção para certos assuntos, nós não estamos usufruindo daquele que conhece tudo, que sabe tudo, que pode dar a solução para aquilo que parece que não tem solução para você. Para ele sempre vai ter. Em Deus sempre vai ter solução, porque ele é expert em tudo e há um entendimento mais aprofundado, e eu quero que você desenvolva isso. O Espírito Santo é nosso advogado celestial, ele está ao nosso lado em todos os momentos, intercedendo, orientando e defendendo nossas causas. Consolador, Paracleto, está sempre presente, conhece tudo, advoga nossas causas, conhece todos os protocolos e expertise sobre todos os assuntos. Então você tem que ter expectativa e de reconhecer que ele está em você e ele quer te favorecer. Eu não vou dizer que é pecado, mas pode ser que seja. Eu não vou dizer com muita profundidade, mas quando nós não procuramos, não dependemos, não perguntamos, não somos instruídos, nós não decidimos com ele, nós estamos pecando, meus irmãos. Nós estamos falhando por não ouvir o Espírito de Deus, ou por não ter o entendimento que vocês estão tendo hoje, de reconhecer que o Paracleto, o Consolador, está dentro de você, e ele quer mudar, ele quer te instruir, ele quer fazer você avançar, ele quer dar ganho de causas essa noite aqui. Ganho de causas. E não precisa ser somente jurídica, pode ser jurídica também, mas ganho de causas, de coisas crônicas que não estão sendo resolvidas na sua vida. Ele quer dar ganho de causa, porque o justo juiz, ele está querendo que você dependa do Espírito Santo, do seu advogado, porque ele é o intercessor. Ele vai falar junto ao justo juiz: não, esse aqui me ouviu, esse aqui ele vai seguir, ele está justificado, ele está com justiça tua, e ele vai fazer, ele vai cumprir. Aí quando você vê o juiz bate o martelo: não, a causa é minha, a causa é sua. Você recebe causas ganhas nessa noite aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Receba causas ganhas. O Espírito Santo é a matéria que o Surama está dando agora aqui no Rema, fruto do Espírito. Ele vem morar não só para advogar, para instruir, para decidir, mas ele vem nos favorecer o relacionamento com os nossos pares ou com as pessoas que nós nos relacionamos. Esse é um dos grandes problemas da humanidade, se relacionar mediante as dificuldades do outro. Então, muitas vezes nós temos fechado portas, e essas portas, quando nós fechamos para outras pessoas, é porque nós não estamos usufruindo do Espírito, nós não estamos reconhecendo a presença dele e que ele tem algo que é para nós nos movermos, porque em Gálatas 5, 22, 23 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, há um fruto do Espírito para nós, que envolve todo esse contexto. Amar,
alegria, ter paz, andar com paciência, ser amável, tratar todos com respeito, bondade, praticar o bem de forma generosa e sincera. Então, isso aí, o Espírito vem nos favorecer, meus irmãos, para aquilo que parece impossível, por pessoas que muitas vezes nos trazem danos, nos trazem calúnias, nos quer trazer derrota, mas é porque elas não conhecem o que nós conhecemos. Quando nós agimos pelo Espírito de Deus dessa forma, nós mudamos a rota nossa, porque Deus se agrada, como também nós mudamos a rota de pessoas que estão indo para o inferno, que está indo para o local que não tem mais jeito. Então, quando o fruto do Espírito é evidência de uma vida guiada por Deus, nós somos transformados, nós somos renovados, nós somos guiados, nós somos semelhantes a Cristo. Andemos no Espírito e de modo nenhum concretizaremos a cobiça da carne. Gálatas 5,16. Ele conduz a mudança de comportamento. Então, o Espírito Santo, ele conduz mudança de comportamento. Pessoas que tinham um determinado comportamento, se você reconhece a presença dele, se você tem temor, você pode mudar. Não, eu não vou mudar porque eu nasci assim, a minha personalidade é essa, eu sou sanguíneo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o Espírito Santo, ele quer mudar esse comportamento, se você permitir, se você deixar. E nós temos que receber essa vida dele como uma influência positiva para tudo aquilo que nós vamos fazer e com quem nos relacionamos. Efésios 4,30 fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, muitas pessoas têm entristecido. Imagina o Espírito Santo dentro de você, morando em você, o Pai e o Filho morando dentro de você, e quando você fala algo que não agrada ou age de forma que não agrada a Ele, você está no ambiente ou está vendo algo do seu celular que não agrada a Deus, o que é que você está fazendo? Você está vendo seu celular, está vendo algo que não é devido. Quando você está olhando aquilo, o Espírito se mantém aqui. Ele está vendo com você, ele está participando com você. E isso é a forma do Espírito se entristecer. Quando nós não temos temor da presença, quando nós não reconhecemos essa presença, nós estamos entristecendo ele. Quando nós não obedecemos a Ele, nós estamos entristecendo Ele. Então, nossas palavras têm impacto. Eu vou acrescentar aqui, nossas palavras e ações têm impacto. Palavras duras, amargas ou ofensivas entristecem o Espírito Santo. Não são só palavras, mas são ações ruins. Quando nós agimos de forma errada ou falamos de forma errada, nós entristecemos a pessoa mais importante das nossas vidas, que é o Espírito de Deus, e nós não estamos reconhecendo Ele. É a mesma coisa que tá o esposo e a esposa. É você pegar o seu celular e começar a ver uma pornografia pesada, onde sabe que a sua esposa não aprova aquilo de forma alguma, e você vendo e ela vendo que você está vendo. Então, é uma ação que vai entristecer a sua esposa, ou vice-versa. A mesma coisa é o Espírito de Deus em todas as situações. Eu usei um exemplo aqui, por acaso que veio, mas tem muitos exemplos, tem muitas situações que nós, por palavras ou por ações, nós entristecemos Ele. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele sente, se entristece e deseja comunhão e pureza em nosso coração. Somos selados para a redenção. Fomos escolhidos e guardados por Deus para o dia em que seremos plenamente salvos. Então, guarde seu coração, suas palavras, suas ações. Valorize a presença do Espírito Santo em você. Quando nós vemos, meus irmãos, e nós entendemos esse contexto, ele pode querer nos trazer uma pane de coisas que nós fazemos e como que pode até fazer com que a gente, rapaz, eu não tenho jeito porque eu fiz coisas muito ruins
e muito erradas. Não, Deus só quer uma coisa: arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude, é mudança de ação. É você pedir ajuda dele, você não querer mais fazer aquilo, você querer realizar o novo de Deus. Porque somos selados para a redenção. O texto fala sobre o dia da redenção, porque a salvação, ela se dá pela presença do Espírito Santo em nós, por receber Jesus, por reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos, nós somos selados com o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós reconhecemos a presença dele. Quando nós temos a presença dele, quando o dia de Jesus vir buscar a igreja, tem dois caminhos. Tem dois caminhos, aqui ó, é um caminho, outro caminho. Qual é o caminho que você vai? O caminho do céu, da eternidade com Deus, ou do caminho para o inferno, sem Deus? Então, quem vai garantir é o selo do Espírito Santo no nosso coração, quando o dia da redenção definitiva ela acontecer. Porque no nosso espírito nós somos salvos. Mas nós temos uma mente para ser salva a cada dia pela renovação, pela palavra. Como também o nosso corpo só vai receber a salvação na sua plenitude. Ou seja, espírito, alma e corpo, nós só vamos ser salvos quando formos arrebatados, que o corpo vai ser glorificado. E vamos ter uma eternidade. Então, essa redenção, ela só acontece se o Espírito Santo estiver dentro de você, se você reconhecer que ele está dentro de você, que você tem temor a ele, que você quer ser melhor, que você quer agir conforme ele quer que você haja, que você vai falar aquilo que você sabe que ele quer que você fale. Então, quando você anda dessa forma, esse Espírito ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai te dar vitória em coisas que parece que não tem jeito, em coisas que parece que não vai dar certo, tem coisas que parece que não vai ter solução. Eu quero te dizer, quando você tem esse reconhecimento da presença dele, quando você tem temor à presença dele dentro de você, eu quero te dizer que rompimentos acontecem, coisas que parece que não tem jeito, passam a ter jeito. O sobrenatural vem sobre a tua vida, o favor de Deus vem sobre a tua vida, porque você vai receber da graça dele por andar reconhecendo a presença dele, e por reconhecer a presença dele, coisas são expandidas, coisas são rompidas, coisas são desembaraçadas, e você alcança o teu alvo, alcança o teu objetivo, o teu propósito de vida. A tua família muda, os teus negócios mudam, as tuas finanças mudam, o teu ministério muda. Você vai alcançar níveis que você nem imagina que você nasceu para alcançar, porque quando você reconhece a presença, e você tem temor à presença, e você depende da presença, e você anda nela, você vai viver os melhores dias da tua vida. E como já foi declarado, coisas estão sendo aniquiladas, situações crônicas estão sendo rompidas hoje, está dado um ponto final, porque o Espírito de Deus veio sobre esse ambiente, veio sobre nossas vidas, de forma que ele está sobre, como a unção coletiva, ele já está dentro para o fruto, para você manifestar caráter, mas ele vem sobre, não é toda hora que ele vem sobre, e quando há uma palavra específica, ele vem sobre para aquilo que nós estamos falando. Ele está sobre nós agora, e aquilo que eu tenho declarado, eu creio que aqueles que estão recebendo, que aqueles que estão em temor, vai romper sim, vai romper sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria chamar aqui o Ministério de Música. Aleluia. Glória a Deus. Algo novo está para acontecer, meus irmãos. Rompimentos estão para acontecer. Eu fico indignado com o mesmo, com a mesmice, com uma vida sem frutos, com uma vida sem produção. Eu fico indignado. O diabo está querendo parar pessoas, está querendo parar projetos, está querendo parar empresas, está querendo parar ministérios. Ele não vai mais parar, porque a igreja está amadurecendo. Quando eu falo igreja, é o verbo da vida, redenção. Por palavras que vocês têm recebido, por palavras que vocês têm conhecido, por palavras que vocês têm se aprofundado. E eu creio, meus irmãos, em rompimentos, literalmente, que não vai ser mais do mesmo jeito. Se eu não acreditasse naquilo que eu estou falando aqui, eu não estava falando.
com toda a minha força, com todos os meus pulmões. Eu falo de forma que isso vem me queimando, isso vem com indignação, uma indignação santa contra o pecado, contra os irmãos que sofrem, contra os irmãos que não rompem, contra os irmãos que são escravizados por situações. Uma palavra dessa vem com uma unção. Você, quando reconhece a presença, você vai romper coisas que você precisa romper, meus irmãos. Não aceite essas situações de embaraços, de paralisações, de coisas que não terminam. Não aceitem. Atos 2, de 1 a 4 fala. Foi quando se deu a presença do Espírito Santo dentro de nós, dos primeiros homens, de forma manifesta. Alguns defendem que em João 20, 24 foi os primeiros novos nascimentos, quando Jesus foi subir aos céus, ele soprou o Espírito sobre os seus discípulos. Fala que ali houve o primeiro novo nascimento, que não foi em Atos 2. Se foi em Atos 2 ou em João 20, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que a manifestação da presença foi em Atos 2. A manifestação do poder. Deus se movendo através das pessoas. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, fala junto comigo, de repente, veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo foi derramado, capacitando os discípulos a testemunhar com poder. A oração em línguas é algo vital para o Filho de Deus. E você, quando vê o texto, fala, e todos foram cheios. E todos. Se você não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, você tem que ter expectativa para você receber esse batismo. Porque o batismo, ele traz uma primeira situação, é você ser edificado. Tem um espírito forte, que é o seu eu verdadeiro, edificado, fortalecido, construído em Deus. Você fala de coisas que são mistérios. Quais são os mistérios? As suas decisões para o amanhã, coisas que precisam ser reveladas para você, decisões que vocês vão tomar. Deus fala em mistério quando você fala em línguas. Fala que você dá bem. A melhor forma de você dar graças a Deus é quando você está com o coração grato orando em línguas. É a melhor forma de você agradecer a Deus. Confira isso em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Lá fala sobre essas situações do orar em outras línguas. Por que nós defendemos tanto? Por que nós batemos tanto nessa tecla aqui no Verbo da Vida? Porque um homem ou mulher que ora em línguas constantemente, ele vai experimentar cada vez mais dos favores do céu, das instruções nas suas decisões. Você vai estar edificado para o dia ruim. Quando foi 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, o Ebson passa um vídeo cheio de carro aqui na frente da igreja. Quando eu mostrei a Surama, eu não falei nada. A Surama disse, não se preocupe. Aí eu já comecei a rir. A gente ri da situação não, a gente ri do que o diabo quer paralisar, quer parar. Eu pensei, no primeiro momento, nem fazer culto. Mas eu comecei a rir. Por quê? Edificado. Edificado pelo Espírito de Deus.
coisas vêm para a tua vida que você fala, agora não tem jeito. O que você faz? Você ri da situação. E como é que você consegue rir da situação? Quando você está edificado. E quando você ri da situação, é uma nota de vitória. É algo que Deus vai fazer, que você nem vai precisar realizar nada. É Ele que vai fazer. E a oração em outras línguas, ela é vital para o Filho de Deus ter a plenitude do Senhor no seu dia a dia. A gente vai cantar uma canção e vocês vão ficar de pé. E eu queria que vocês não fizessem outra coisa além. Você pode cantar, salmodiar, mas eu quero que aqueles que são batizados orem em outras línguas. Orem em outras línguas. Fica de pé. Orem em outras línguas. Tanto você vai romper coisas para a tua vida, como você vai encher esse ambiente da unção do Senhor. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Se der vontade de rir da situação que te afronta, ria. Se vier uma direção para você declarar uma palavra de paralisação, de demônios, de falências, de divórcios, dê uma palavra contra a situação na tua vida. Faça isso. Deus se move em favor do seu povo. Teu Espírito está. Ore em línguas, você que é batizado. Ore em línguas, você que é batizado. Deus se move trazendo livramento. Seu Espírito está se Deus se move em favor do seu povo. Seu Espírito está se movendo. Deus se move, aleluia, trazendo livramento. aleluia. Seu Espírito está se movendo. Enquanto nós cantamos, se movendo. Deus se move em meio ao seu povo. Enquanto nós cantamos, se movendo. Rompimento! Rompimento! Rohanabababa! Rohanabababa! Rompimento! Rompimento! Rehanababa! Hanabracatra! Hanabrababa! Nora na 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 na! Nera na 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 hanaba! Lora na na hanaba! Sora hanabababa! Movimento do Espírito sobre pessoas específicas. Movimentações do Espírito. Remanahanaba.
brabababá. Movimento, movimento, movimento. Restauração de ministério. Restauração de ministério. Pessoas que retrocederam voltando. Roha da bababá, será da bababá. Deus se move em mim. Deus se move em mim. Roha da bababá, será da bababá. Deus se move em mim. Causas na justiça sendo ganhas agora, agora. O justo juiz. Sora Hanababá, Sora Hanabá, Sera Hanababá. Nós cantamos, Deus está Movimento, movimento, se movendo. movimento do Espírito a teu favor. Roha da Brababá, Sora Hanababá. Aos louvores do seu povo. O Senhor é bom, Cantamos, Deus está o Senhor é bom. se movendo. Sora Hanabá. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Ora na Hanababá, Sera Hanababá. O Senhor é bom, fala junto comigo, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Roha na bababá. Eu chamo a existência recursos, Pai. Eu chamo a existência recursos, Pai. Para a vida de pessoas que precisam de recursos, Pai. Uns em escalas maiores, outros em escalas menores, mas segundo as necessidades de cada um. Eu chamo a existência recursos. Pessoas sendo supridas agora. Uma porta se abre sobre a vida de pessoas que precisam coisas específicas nas finanças. Agora, em nome de Jesus. Movimentos, movimentos. Deus se move. Deus se move. Deus está se movendo a teu favor. Deus está se movendo a teu favor. Creia nisso. Reconheça a presença. Reconheça a presença. Reconheça a presença. Reconheça a presença. Aquele que não é batizado no Espírito Santo, vem aqui à frente rapidamente. Você que não é batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, vem aqui à frente rapidamente. Você que quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui rapidamente à frente. Se tem alguém no ambiente assim, vem aqui à frente. Você que não é batizado, vem aqui à frente. Roha na bababás. Não tem ninguém? Eu creio que tem gente aqui. Tira a timidez. Deus quer romper coisas na tua vida pelo batismo no Espírito Santo. Se tem alguém aqui que quer receber o batismo, vem aqui rapidamente. Não perca, porque há uma unção coletiva pairando. Há uma unção coletiva pairando. Roha na bababás. Reha na bababás. Eu não vou perguntar que todos. Eu sei que todos não são batizados no Espírito Santo. Eu sei que todos não são. Mas se você está com timidez, a igreja vai fechar os olhos. E a gente vai orar em línguas mais um pouco. E você vai ter o toque do Senhor aonde você está. Em nome de Jesus, o Espírito Santo tocando a tua vida. Roha na brás. Ora em línguas, igreja. Ora em línguas. Roha na bababás. O toque do Espírito vindo sobre pessoas agora. E elas onde elas estão, recebendo o batismo do Espírito Santo. Toda a timidez saindo agora. E o toque do Senhor sobre elas. O toque do Senhor sobre elas.
pessoas que não se alegram mais, se alegrando, pessoas que não riem mais, elas rindo, elas rompendo pela alegria. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ore em línguas, igreja, intensamente, não para. Deus ainda quer fazer coisas em vidas específicas aqui. Em vidas específicas aqui. Rehanabrabas, Sorahanabras, Rohanabras, Sorahanabas, Neremanás, Noramanás, Rehanabas, Renanana Katahana, Xeranana Brababa, Soranahanabas. Timidez caindo por terra. Timidez caindo por terra. Sensibilidade maior no Espírito. Reconhecimento da presença. Reconhecimento da presença. Reconhecimento da presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida e quer aceitá-lo, receber o novo nascimento? Se tiver alguém aqui, vem aqui à frente rapidamente. Eu está afastado dos seus caminhos. Se tiver, levanta a sua mão. Aqui no nosso ambiente tem alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida, receber o novo nascimento, o Espírito morando dentro de você, te favorecendo. Se tiver, levanta a sua mão aonde você está. Alguém que anda afastado dos caminhos do Senhor, o Espírito me fala de forma clara. Deus quer te dar um livramento essa noite de algo que vai acontecer, e Ele quer te dar um livramento. Que anda afastado, é preciso uma decisão de voltar. O teu afastamento está causando uma legalidade para o diabo trazer algo danoso e de morte para a tua vida. Não sei em que área, ou se é a própria vida, não sei. O Espírito me comunica de forma muito clara. De forma muito clara nesse ambiente. Se você está de forma tímida e não quer vir aqui à frente, no final do culto, para esse apelo você venha. Para batismo do Espírito Santo não venha não. A chance foi aqui hoje. Mas alguém que precisa se reconciliar com o Senhor para livramento de morte. No final do culto, me procure que eu vou orar com você lá na minha sala. Em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essas pessoas aqui. E eu declaro, Pai, um reconhecimento da presença do Espírito maior. Eu declaro espírito de temor sobre os corações, para reconhecer e não entristecer mais o Espírito Santo. Pai, níveis maiores de comunhão. Eu declaro uma igreja de pessoas que andam em comunhão com o Senhor, que andam em intimidade com o Senhor. Eu abençoo as pessoas aqui, Pai, e eu declaro tudo aquilo que de forma profética e inspirada foi declarado. Rompimentos, uma estagnação de situações crônicas que não se resolviam, foram resolvidas. Aqueles que creem, peguem e agarrem essa palavra. Coisas crônicas que não estavam sendo resolvidas. É o que o Espírito fala para situações aqui de pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática dessa palavra, em nome de Jesus.